Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus encontre aí morada no seu coração. Já no começo desse vídeo, nós vamos para o nosso devocional hoje. Foi bem puxado, bem corrido por aqui, por isso não saiu antes. Mas antes de finalizar o dia, eu queria trazer essa mensagem para vocês. Hoje eu tô lendo um livro diferente. Hoje eu tô lendo esse livro aqui, ó, Prezados Amigos. São 52 devocionais para crescer na graça de Deus, da editora Chamada, tá? E eu vou ler com vocês hoje, é aleatório mesmo, eu não escolhi, vamos dizer assim, e também não tá de acordo com a data de hoje. Então eu escolhi só pelo tema aqui, né, que eu achei interessante e a gente vai ler junto. Então diz assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Tá lá no Salmo 103, 2. Essas palavras de Davi, falando consigo mesmo e dizendo ao seu coração: não te esqueças. Desde sempre, o esquecimento caracteriza negativamente o ser humano, tanto no trato com seus semelhantes, como no seu relacionamento com Deus. Davi estava consciente dessa fraqueza, por isso estimulava a si mesmo: não te esqueças, pense, lembre-se. Então, por isso que diz aqui que o título é a importância de recordar. Nossa época, né, fomenta o esquecimento. Somos bombardeados continuamente com informações que exigem ser processadas. E para não sermos soterrados pela avalanche que se abate sobre a nossa percepção, somos obrigados a esquecer. Isso nos torna superficiais. Será que à noite ainda lembramos do que lemos na Bíblia pela manhã? Na segunda-feira, lembramos do que tratava a pregação do domingo? Todos nós percebemos que existem diferentes formas de digerir as informações. E esses formatos diferentes produzem resultados diferentes. Muitos pensamentos e certas frases ficam gravados na nossa memória. Depois de muito tempo, ainda lembramos deles porque assimilamos com a participação de nossas emoções e porque fizeram sentido para nós. Quando nosso interesse é despertado, ouvimos com mais atenção. Focamos nossa concentração quando o assunto nos parece relevante. E aí lemos, ouvimos ou assistimos com a mente mais aberta e mais disposta a guardar as informações. No cristianismo primitivo, não era possível ler a própria Bíblia. Os crentes dependiam exclusivamente do que ouviam. Por isso, valorizavam o que era ensinado nas reuniões da igreja. E ali liam-se as cartas dos apóstolos. Paulo escreveu aos Colossenses, por exemplo, e disse: e uma vez lida essa epístola, né, que quer dizer carta, perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja aos laodicenses, e aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Havia intenso intercâmbio entre as jovens igrejas daquela época. As interpretações do Antigo Testamento e dos Evangelhos vieram somar-se às cartas dos apóstolos. Todos os presentes ouviam atentamente acerca do significado da morte e da ressurreição do Senhor e sobre a aplicação dessas verdades à sua vida pessoal. Mais tarde, quando o livro de Apocalipse passou a ser lido nas igrejas, logo no início os cristãos já escutavam a preciosa promessa: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tão propício, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Tanto quem lia o texto como quem ouvia as palavras da profecia recebia uma promessa especial do Senhor glorificado. Vejamos bem, esse exemplo mostra a importância de ouvir e assimilar corretamente a palavra profética da Bíblia. Fazemos isso e seremos bem-aventurados. Os autores no Novo Testamento desejavam de todo o coração que as suas palavras caíssem em solo fértil. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu: amados, essa é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Aqui também vemos Pedro trazendo a lembrança dos destinatários de sua segunda carta as palavras dos profetas do Senhor e dos seus apóstolos, despertando sua percepção para o que elas diziam, para que essas mesmas palavras condicionassem e dirigissem seu pensar, seu falar e seu agir. O apóstolo Paulo também escreveu em sua carta aos Efésios: sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
A vida cristã não se fundamenta no terreno arenoso das opiniões humanas ou das filosofias, das religiões ou tradições. Ela se alicerça firmemente na rocha que é Jesus, dos profetas e dos apóstolos, ou seja, na Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. Por que é tão importante recordar? Muito simples, porque somos muito esquecidos e porque a palavra de Deus tem uma indescritível dinâmica própria. Sua eficácia aumenta com a repetição. Paulo escreveu aos Filipenses: escrever-lhes de modo que essas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Está lá em Filipenses 3, versículo 1. Em outras palavras, leiam a Bíblia. Leiam mais uma vez, leiam de novo. Não é cansativo reler e relembrar, pois a repetição da palavra viva de Deus nos aviva, nos transforma e nos fortalece. Amém? Hoje é um pouquinho mais extenso esse devocional, mas é interessantíssimo, né? Essa questão da importância de recordar. O que a gente está ouvindo direto ultimamente? As mesmas notícias, as mesmas coisas, os mesmos dados. As coisas só se alastram, as notícias ruins só aumentam. E a gente fica ouvindo só aquilo, né? Então, o que vai ficar na nossa memória, o que vai ficar na nossa mente, o que a gente vai ficar lembrando direto? Que tá o caos, que tá ruim, que vai piorar, que isso e aquilo, né? É claro que a gente não pode deixar de ficar informado. Isso já foi falado até em outros devocionais aqui para vocês. Mas essa importância de recordar a palavra de Deus é uma coisa muito poderosa. E quando nós recordamos as promessas do Senhor, nós vemos aqueles que creem na palavra de Deus como um todo, Velho e Novo Testamento, aqueles que creem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Ele veio, Ele morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou, que Ele vive e que um dia Ele vai voltar. Aqueles que creem nisso, eles estão ligados na palavra de Deus e ligados em tudo que acontece ao redor, e eles conseguem entender essa promessa aqui de Apocalipse, né? Eles conseguem fazer isso aqui, entender que eles são felizes, ó. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que tempo é esse? Você que crê, você sabe que o tempo está próximo, é o tempo da volta de Jesus. Ah, Esther, mas eu escuto isso desde que eu era pequeno. Certo, você escuta desde que era pequeno, mas será que agora não está mais perto do que antes, quando você era pequeno? O tempo só avança, irmãos. O tempo só avança, pessoal. E a cada dia mais está as palavras do Senhor se cumprindo. Então nós temos que entender que esse é um tempo de nós nos voltarmos mais ainda para a palavra de Deus. Ainda que tudo ao nosso redor seja má notícias, a gente procurar olhar para as promessas de Deus. Lê os salmos, lê a palavra de Deus no momento que você estiver aflito e dizer: Senhor, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. E Ele vai falar, porque através, por exemplo, dos salmos você vai ler lá. Porque está batida a minha alma, porque tu se perturbas dentro de mim, eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista, ele falava já no Salmo 42 isso, né? Que ele ainda veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E nós cremos nisso, nós cremos que tudo isso vai passar, né? Mas nós cremos ainda mais, eu, Esther Paixão, eu creio ainda mais que Jesus vai voltar. E isso é uma esperança que eu tenho dentro do meu coração e que ninguém tira, nenhuma notícia ruim. Nenhuma catástrofe, nenhum vírus, nada tira essa esperança de mim, que Jesus um dia vai voltar. E é por isso que nesses momentos de aflição e de dores e de lutas e de confusões nesse mundo que a gente vive, a gente pode olhar lá na frente um futuro promissor, um futuro com Deus, para aqueles que realmente creem na sua palavra e creem, né, que Jesus ele vai voltar. Então, essa palavra é bem mais direcionada, vamos dizer assim, para aqueles que creem realmente. O devocional aqui no canal, vocês sabem que ele externa muito a palavra de Deus em si. Então, é preciso crer na palavra de Deus para crer no que eu estou falando aqui, né? Então, os devocionais não são para todo mundo, e eu respeito isso. Mas aqueles que creem, aqueles que acreditam, né, em Deus, no Criador, aqueles que têm a sua fé, independente, como a gente já comenta aqui, independente da sua religião, da sua denominação, vamos dizer assim. Se você crê num único Deus, se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu por nós, ressuscitou e que vai voltar, você crê na palavra de Deus. E você crê nas promessas de Deus, e isso vai te confortar nesse período de tribulação, né?
Então, a importância de recordar as palavras do Senhor para que a gente não venha se afligir, para que a gente não venha se perturbar. É continuar fazendo a nossa parte nesse período. Não esqueçam de fazer a parte de vocês, obviamente, em tudo que for possível para nós fazermos para evitar, né? Qualquer situação nós vamos fazer, mas nós não vamos deixar também de confiar e de se importar em recordar as palavras do Senhor. E mais, eu digo mais, quando tudo isso passar, não se esqueça de recordar que Deus lhe deu livramento, né? Lá no Salmo 50, se eu não me engano, fala sobre isso, que eu orei a ti no tempo da aflição, tu me respondeu e eu vou te glorificar. Então, quando tudo isso passar e Deus tiver guardado a sua vida, tiver suprido as suas necessidades, depois que tudo isso passar, ainda assim, não esqueça do Senhor. Não esqueça de recordar as palavras dele e a importância que é de estar firme em Deus, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, um pouquinho mais extensa hoje, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês nessa noite, né, de segunda-feira aqui, mais uma mensagem, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.